paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor Rosângela, a paz do Senhor Pai, professor. Senhor. Que bom que estamos aqui de volta, e dessa vez com a penúltima lição desse trimestre, uma lição importantíssima para nossas vidas. E é muito bom fazer parte desse trabalho, é muito bom conversar com você, professor, sobre as coisas de Deus. Não é assim, Rosângela? É verdade, é um grande privilégio, né, poder participar dessa obra, né, com os irmãos e tá levando esse conteúdo assim, tentando fazer de uma forma descontraída, né, e aguardando as contribuições de vocês, né, pelo canal ou através do departamento, né? Verdade, verdade. Que o nosso desejo, a nossa oração é que esse trabalho alcance os corações, contribua com o trabalho de vocês à frente de uma classe de pré-adolescente na escola dominical. Que Deus abençoe, né, que a gente consiga passar a mensagem necessária para esse trabalho. Hoje o assunto que a lição traz é importantíssimo e eu vejo com uma importância muito grande, não só para pré-adolescentes, é para todo cristão, toda uma vida diante de Deus, toda uma vida de quem quer adorar e servir ao Senhor. E o título da lição diz: sede santos, porque Ele é santo. Ele quem? Deus. Deus é santo e requer de nós santidade. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu vejo isso como um processo, sabe, na vida da gente, quando você se decide a seguir ao Senhor, a servir ao Senhor, então você já começa naquele propósito de santificação. Não vai ser só um momento, não vai ser só um período, não vai ser só uma determinada época. É um processo, é constante até chegar no céu. E é com essa santidade que a gente vai chegar no céu. E a gente tem, assim, a lição de hoje está num texto até longo, né? Eu achei ela bem longa, é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 1 a 12, mas que trata exatamente desse assunto, onde procura nos encaminhar, onde procura nos levar a buscar a santificação. E o bom de tudo é que a Bíblia ensina como fazer isso. O bom de tudo é que a Bíblia nos mostra a importância dessa santificação. E o texto áureo, né, o texto-chave, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. É uma recomendação de Deus que você encontra na Bíblia todinha. É uma recomendação de Deus que ele passa para a gente, e onde se fala desde o início, desde o começo, Deus sempre requereu de nós, sempre requereu da humanidade, sempre requereu do homem que ele criou a santidade. E ser santo é ser Pedro, separado. ele retoma, né, essa passagem. Aqui ele já né? vem dizendo sede santos, e aí ele Isso. respalda lá essa palavra, né? Sejam santos, porque eu sou santo, né? O Senhor, ele requer de nós santidade, e aí a gente vai ver na lição a importância disso, né? Que é chegar perto de Deus, né? A santidade, ela nos aproxima de Deus, essa comunhão que a lição ela traz assim bem claro, né? Que é através da santidade é que a gente se aproxima de Deus, né? Tem esse privilégio de estar mais próximo, né? E a gente não vai se enganar dizendo que é uma coisa fácil. Não é. Nem vai passar para ninguém dizendo que é fácil, que você não faz se não quiser. Não é. É difícil. Principalmente quando você está inserido numa sociedade, numa comunidade, no seu trabalho, numa faculdade, para os adolescentes aí, né? Numa escola secular, onde tudo no mundo leva o homem para se afastar de Deus. E a santificação ela faz exatamente o contrário. Antigamente, essa corrupção do mundo, né?
ela sempre existiu, a gente vê nas escrituras, mas hoje tem mais gente, né? E, assim, tem muitos meios, né? Principalmente para o jovem, a lição ela traz isso. E aí a gente vê que muitos, o adolescente, né? Ele está muito suscetível a essas, essas questões, né? Que o mundo vem colocando para ele, né? E aí a gente precisa chegar para eles, né, como professores, como líderes, né, que o professor da escola dominical ele é um líder, ele tem uma influência na vida daquele adolescente, a professora, ela está ali também para ser aquela pessoa, como a gente já comentou em outras lições, né, que está perto, que tem ali a confiança e deve guardar, né, essa confiança desses alunos. E aí a gente, eu fiz aqui algumas questões, irmã Isabel, né? Antes da gente começar propriamente a aula lá na escola dominical, né? Instigar os alunos com perguntas, né? Pode fazer uma caixinha de pergunta ou outra estratégia e perguntar para eles, né? O que é santidade? A pergunta básica que a lição vai responder, né? O que eles entendem por santidade, né? Perguntar que pessoas foram exemplo de santidade. Fiz uma listinha aqui, né? E aí, que desafios uma pessoa pode encontrar para viver em santidade, né? E aí a gente espera que eles tragam ali do mundo. A lição ela vem falando algumas coisas, mas vai esperar que dentro da realidade deles, né? E aí é uma maneira do professor ele ir vendo que tipo de garras, né? Que podem pegar esse adolescente. E eu coloquei aqui também, há benefícios em buscar viver uma vida de santidade, né? Tem benefício? Né? Se tem, quais são esses benefícios, né? É possível viver no mundo uma vida de santidade. Eu lendo a lição, né? Me lembrei lá daquele texto que Paulo fala, né, que é tanta coisa, mas aos Coríntios, que é tanta coisa, tanto problema que eles deveriam sair do mundo para ter. A gente vai falar dessa passagem mais à frente, né? Mas a gente colocar para os alunos se há possibilidade de viver em santidade, porque aqui lá vai aparecer o que diga, não, professora, é impossível a gente viver em santidade. E aí a gente precisa aqui e lá aparece, né? Porque eles estão num momento de muitos dilemas, né? De muitas dificuldades, e aí eles vão achar que não tem condição de viver em santidade, né? Que então, se for por esse caminho, vai complicar mais a vida dele, né? Exatamente. Então, a gente vai mostrar que sim, né? A lição ela vem trazendo isso, e aí a gente vai mostrar ali quais foram nesses exemplos, né? O professor pode ampliar com outros exemplos, além dos que tem aí na lição. O que foi, irmã Isabel falou, aí eu me lembrei de novo da receitinha, né? Que a Bíblia ela traz tudo, e aí, que receitinha a vida desses homens, né? Vão mostrar para nós como é que eles venceram, né, esses desafios de viver em santidade, num mundo que só não tinha assim as coisas que a gente tem hoje, mas não tinha computador, né, não tinha internet, mas muitos problemas, muitas dificuldades, os desafios de cada um na sua época, para ter essa proximidade de Deus, né? Viver essa comunhão com Deus. Eu acho, sabe, o que mais pesa, além de ser uma recomendação de Deus, o que mais pesa é o próprio indivíduo querer. Sabe? Ele tem que querer essa santidade, porque se ele não tiver esse objetivo, se ele não tiver esse interesse, ele vai desistir muito fácil, vai botar 1000 dificuldades e simplesmente vai desistir. E a gente sabe que não é fácil. Né? A gente sabe que não é fácil. E a gente sabe que a gente é quem tem que lutar para conseguir chegar a esse ponto
que Deus quer de cada um da gente, de santidade que Deus queira, né? Na vida de cada um. Então, eu tenho que passar muito por isso, pela vontade de querer agradar a Deus, sabe? Pela vontade de querer ser próximo de Deus, pela vontade de querer ter intimidade com Deus, aí passando pela o sentimento da necessidade ou da minha vontade, aí eu corro atrás desse processo. Aí é como eu vou renunciar, negar, não aceitar certas coisas que vêm para tirar esse foco da santidade. É quando eu estou na disposição de receber, ou de fazer, ou de praticar, ou de ser realmente santo para chegar perto de Deus. Não é assim? É verdade. É uma luta, né? A gente vive numa constante luta Diária. com o mundo espiritual, né? E às vezes o inimigo é a gente mesmo, né? Como a irmã está colocando aí, a nossa vontade, essa luta da carne, né? Que o adolescente ele está vivendo essas modificações, como a gente já vem colocando em várias lições, essas modificações no corpo, é uma explosão, né? E aí a gente precisa muito chegar perto desse aluno e ouvir, né? E através dessa lição, né? Dessas respostas que a gente vai pegando, né? O que eles vão falando, vão trazendo, né? A gente vai com sabedoria, pedindo ao Espírito Santo para abrir aqui o nosso entendimento e vai anotando ali o que esse aluno está falando, porque às vezes ele vai trazendo uma dificuldade grave, né? Um impedimento para a sua vida no futuro, né? São diversos problemas, mas aí o professor vai poder identificar e que pode comprometer a santidade dele. E aí a gente precisa, irmã e irmãos, né, que nos ouvem e nos assistem, colocar para esse aluno, né, que sempre vai ter dificuldade. A vida, né, a vida por si só já é muito difícil, e a vida cristã, né, a gente seguir na fé cristã sempre vai ser muito, muito trabalhoso, né, mas é muito gratificante, né, porque a gente falar das coisas de Deus, aprender das coisas de Deus, ver os testemunhos, né, dos colegas, o agir de Deus na nossa vida, de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Né? Então, a gente tem aqui, olha, olha aí, o que o salmista diz, né? O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito, né? E aí, eles precisam reconhecer isso na vida dele. Então, a vida de santidade, ela não vai ter um benefício financeiro, um benefício concreto, e tem também, né, porque o Senhor ele é galardoador, né, ele gosta de abençoar, e essa santidade é a bênção maior, né, que a gente observa, que o autor traz muito bem na lição, é essa proximidade com Deus. Estar ali perto de Deus, estar em comunhão com o Senhor. Isso, né? isso. Porque a gente, além de a gente falar, a gente sente, você sente a intimidade com Deus, você sente a liberdade de conversar com Ele, né? Você sente, quando você desagrada a Ele, o Espírito Santo faz você sentir. Então existe todo um equilíbrio nos nossos sentimentos com relação à aproximação com Deus, que aí a gente sabe quando está caminhando, está agindo dentro da vontade dEle. Né? E a vontade dele é a nossa santificação. E é como o comentarista bota aqui, que com os objetivos é ressaltar para os pré-adolescentes a necessidade dessa santificação. Não é uma opinião da gente, não é uma sugestão do professor, não é uma sugestão da pessoa, é a necessidade, é uma coisa que Deus requer. É algo inerente à vida do cristão. Então, você ser cristão, né? Você viver essa vida de santidade, buscando a santidade, né? Exatamente. Até porque é uma prova da transformação que o Espírito Santo operou na vida da gente, né? A santificação, você percebe uma pessoa transformada pelo Espírito Santo quando ela começa a apresentar no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas atitudes, que ela foi alcançada por Deus.
E ela está vivendo. É muito importante que a gente entenda, né, que é um processo, né, também, né, a lição vai mostrar que a gente vê crente já grandinho, né, na fé, que aí muitas vezes se sente ali que falhou, ai meu Deus, eu perdi minha... Não, ali é um processo, então caiu ali, se levanta e continua, né, buscando essa santificação, buscando essa aproximação de Deus, com Deus, e aí a lição vem trazendo, né, o que é santificação, respondendo aquela pergunta, né, que aí é um dos ali da pétala que a gente tem na lição, né, que é a separação do mundo. Então, a gente, quando vem assim de uma tradição católica, né, vive... Eu aceitei Jesus ainda criança, mas assim, convivei muito com os católicos, né, uma cidade bem... pessoal bem católico, a cidade muito católica. Às vezes de rodinha de família tradicional, né? E aí, quando você falava em santo, e até hoje ainda há gente que pensa assim, né? Santo é aquela pessoa ali que está ali para ser adorada, e há uma certa crítica, né? Mas a lição ela traz isso muito claramente, assim, que é a separação do mundo, né? Você está ali, e aí não é você sair do mundo, pegar e ir para uma cápsula no espaço. Isso, não viver numa redoma de vidro, né? Exatamente. Né? Existe... Pode falar. Não, continue. A gente não vai viver esse estado de santidade, né? essa vida de santidade, né? O aluno ele precisa compreender que é assim, você está aqui, e essa santidade, essa sua comunhão com Deus, essa sua luta diária, essa sua entrega diária, né? É ali, naquele meio, né? Não tem como a gente sair de perto. Lógico que em muitas circunstâncias a gente não vai estar ali, o aluno, né, ele vai perguntar, quando é que eu posso, como é que eu vou saber? Né? Então, a gente vai dizer para ele que alguns ambientes não é um espaço que seja adequado para que ele participe, né, de certas reuniões, por exemplo, né, clube de dança, de funk, né, por exemplo, que é algo bem forte, né, aqui na cultura do nosso país é esse, mas aí se vai para outro país tem outra cultura de apelo sexual, sensual para os alunos. Estou dando um exemplo, né, mas cada um tem ali a sua realidade, né, mas aí a gente, nesse contexto que a gente está agora, então, não, vai ter uma festa funk, não sei o quê. Então, a gente vai perguntar ao aluno, é o espaço adequado para você cultivar a sua santidade, a sua aproximação com Deus? Né? Porque nessa idade que eles estão, então, tá vendo aquilo ali, aquilo tudo para ele vai ser muito chamativo, né? Ele vai ver ali, então vai ter querer um relacionamento, então, e aí vem outros elementos, né, que a gente, a bebida, muitas vezes, né, então as drogas lícitas e ilícitas, né, então os vícios, né, e tudo isso a gente vai precisar mostrar para eles que essas coisas vão afastando ele da intimidade com Deus. Com Deus. Né? Então, exatamente o caminho inverso, né, para a santificação. O benefício aí é ao contrário, né? Ele não está tendo benefício, ele está perdendo o benefício de estar se resguardando, né? De possíveis problemas. Isso eu estou fechando aqui, fazendo uma reflexão em cima desse exemplo que eu dei, né? Então, ele vai estar se resguardando a família, porque são menores de idade, então, os pais, os responsáveis vão responder por um problema que tiver, então, a gente vai precisar
pedir para eles também dizer o que é que pode, né? Quais são os desafios, quais são as situações que E ele podem acha que ambientes ele acha que ele pode estar lá ou não estar, né? afastar ele de Deus. E aí é nessa hora que a gente vai poder listar, né, esses problemas e talvez, dependendo das respostas, né, fazer uma reunião mais específica com esses adolescentes, né, porque a gente precisa cuidar, irmãos, precisa cuidar das crianças, né, dos adolescentes, porque eles estão sendo moldados, eles não nasce assim, eles vão sendo moldados. Então, se vive numa cultura, né, numa família que está ali, uma cultura que preserva essa questão da santidade, é uma família que realmente, né, temente a Deus e tudo mais, ele vai ter isso mais fácil, né? Mas nem sempre é assim, nem sempre convive com os pais, né? Às vezes vive com a avó, às vezes é uma família já quebrada, né? Então, os pais, mesmo separados, às vezes tem uma harmonia, mas outras vezes não. Então, a criança, o adolescente, ele fica nesse meio. Então, a gente tem de tudo, né? Eu estou falando assim, Não, é verdade. rapidamente. E a grande maioria dos nossos pré-adolescentes, das nossas crianças, tem um casamento, tem uma família que fruto de um casamento desestruturado. Dificilmente você encontra, principalmente nas classes médias, né, e mais baixas, mas que é preciso ter muito cuidado com o que o mundo oferece e ter a questão da autoridade do pai, do professor, da mãe, de que mostre o caminho certo e ela obedeça, e ela acredite que aquele caminho é errado, no final só vai ter sofrimento, o caminho certo é o caminho de caminhar junto com Deus, é o caminho em que Deus abençoa, é o caminho correto, é o caminho da santificação. Né? A gente evita muitos problemas se a gente obedecer esse caminho, se a gente seguir por esse caminho, procurando fazer o correto, procurando não desagradar a Deus, procurando andar... Porque a santificação ela passa por muitas nuances, não só sexual. Né? Tem a questão da honestidade, da corrupção, de seguir, de mentiras, tudo isso passa a santificação passa por aí. Eu achei bem interessante o autor ele trazer, né, essa questão da mentira, que outra forma de pecado, porque muitos crentes estão envolvidos. Olha só isso, irmãos. Né? O engano e a mentira são as especialidades de Satanás. O cristão que vive mentindo e enganando as pessoas não é filho de Deus, nem tampouco é santo. Né? Então, algo que a gente combate sempre é a questão das notícias falsas, né? Que a gente precisa muito, muito ter cuidado com isso, de replicar isso. Já muita gente não produz, mas tem outra que é mais fácil e mais matreira, assim, que persegue a gente, que é a fofoca. A fofocolândia, né? Às vezes se instala assim na igreja e é algo terrível, né? E os adolescentes, eles não estão livres disso, né? Depois começa aquele probleminha ali com os jovens, com os adolescentes, então, por causa de uma mentira, e é muito sofrimento, né? Que eles que todo mundo, né, passa ali, principalmente eles que estão naquela idadezinha, né? Aprendendo ali tudo. Então, essa questão da mentira é algo que a gente precisa deixar muito bem marcado, né? Dessa questão da honestidade, né? Que o autor ressalta também, que ele diz que até quem não é crente é admirado por sua honestidade, né? Até quem não é cristão é admirado por sua honestidade. Então, é uma característica, é para ser, né? Uma característica do cristão. Não era para ser a exceção, né? Era para ser a regra. Isso. É uma característica do povo de Deus, a honestidade, mas muitas vezes a gente resvala ali, mas aí precisa mostrar para eles, né? Pedir perdão e ser honesto é dizer a verdade também quando mentiu, né? Senão, eu menti, né? E aí é uma forma... E todos esses temas que você abordou aí
ele traz o título, né, lá no item 1, que é a santidade é necessária. E dentro dessa necessidade de ter uma vida de santidade, aí ele aborda afastar-se do pecado, né? Se eu, ou o pré-adolescente, ou alguém, sabendo que indo por ali, vai se aproximando do pecado, como você citou, o baile funk, né? Um futebol, aquele da meia rua, que onde você sabe que sai muito palavrão, que sai brigas, que sai xingamentos, chega até ter um momento de precisar chamar até a polícia. Isso tem alguém... Não. Tá batendo, brigando, batendo no portão, jogando bola, batendo no portão, quebrando o vidro, quebrando, né, do vizinho, então, portão de garagem. E aí, a gente, nesse exemplo que a irmã Isabel deu, a gente pode ver o aluno dizer, não, rapaz, você fica aqui fazendo isso, eu não quero problema, eu só vou jogar aqui com você se a gente jogar direito. Se não tiver aqui chamando tanto palavrão e não tiver arranjando problema com o vizinho aqui, porque mãe, pai, eu não quero isso. Quero problema para mim nem para meus pais. Então, saber fugir, né? É uma forma de também da gente mostrar ali, se impor, né, como aquele embaixador de Cristo e dizer, olha, só vou brincar aqui com você, jogar se for nesse parâmetro. Se for... Isso. Falando palavrão, não, rapaz. Não, aí não dá certo, não. Né? E aí o coleguinha já é uma forma assim, sutil da gente mostrar ali, né? O padrão cristão não é esse, né? Não é esse linguajar. Você, para ter um coleguinha, você não precisa estar com esse linguajar para ter sua firmeza. Não é esse tipo de colega que eu quero para mim, né? Exatamente. Então, tá certo. Eu também vejo por aí, sabe? Procurar até amizades. Não é pecado ter amizades com gente que não é crente, não é pecado. Mas que sejam amizades que você consiga trazer ele para um bom caminho, não ele leva você para o mal. Né? Que a influência não seja a contrária, que você, como ele é seu amiguinho, seu coleguinha, você está na igreja, ele não, mas que a amizade de vocês dois consiga trazer ele para a igreja, do que ele conseguir levar você para o mundo. Aí isso é uma amizade que vale a pena. Fora isso, é para ganhar para Jesus e não para perder. Né? E ele mostra que santidade é a melhor forma da gente ter comunhão com Deus. Quando os pais da gente vêm elogiar o trabalho da gente, ou até uma nota boa que a gente tira, um trabalho bem feito, eles, além de ficarem satisfeitos, eles se aproximam e até nos premiam por isso. Né? Olha aí, o bônus aí, né? É a obrigação de tirar nota boa, mas, de repente, tem um negócio, uma vantagem, né? Uma bênção a mais. Com Deus aí, aqui nesse tópico, irmã, de rejeitar as obras da carne, né? A gente tem a questão que o comentarista colocou da TV, né? Da internet, das redes sociais, né? Então, esse templo, né, do Espírito Santo que somos nós, né? E aí a gente, com esses olhos, a gente fica vendo muitas coisas que não é para ver, tanto criança como adulto, né, os adolescentes. E aí a gente precisa se instalar, né? Mostrar para eles, olha, isso aqui, o que vocês, o que possivelmente a gente não deve ver na TV e na internet. Então, eles vão dizer isso e aquilo outro, né? Então, muitas vezes são eles que estão vendo isso, né? E aí não vão se acusar, mas vão trazer de alguém. E o coleguinha que está lá vendo isso, ele vai saber que está errado. E aí é a hora da gente dizer, olha, se um de vocês, né? Quem está aqui, fazer uma oração, se reconectar com Deus, né? E não com essas mensagens dessas redes sociais, mas se reconectar com Deus através da oração, prosseguir na sua santidade, né? Como o texto bíblico vai falar, né? Lá em Tessalonicenses, prosseguir com esse seu caminho de santidade. Não é porque você mentiu, não é porque você estava vendo coisa que não devia na internet,
né? Fazendo coisas que não devia nas redes sociais, assistindo programas, porque, infelizmente, né, uma coisa que a gente conversa sempre, quando tem a oportunidade de falar com pais, né, professores de crianças, porque eles estão deixando o menino assistindo na Smart TV ou no YouTube, lá no celular, e nas TVs, o que se diz, nos streaming da vida, naquele Netflix, etc., etc., né? Então, são programas que não são adequados para as crianças, né? E aí a gente vai formando. Hoje eu estive conversando com a colega, né? Professora, e ela dizendo que uma criança, a menina com comportamento assim, a criança já vem, né? Tem lá uma deficiência, uma síndrome, e já tem essa dificuldade, e aparentemente, pelo comportamento, ela assiste programas assim muito violentos, né? Então, a criança de 4, 5 anos, os pais assistem programa violento, tio, primo, que seja lá, avô, quem for, e a criança está lá vendo isso, né? Então, isso tudo é muito danoso, né, para o psicológico da criança. E aí chega essa criança, esse adolescente na igreja, para a gente lidar com ele já vem um problema, às vezes, na escola, né? Já tem aquele comportamento agressivo na escola. Então, tudo isso é algo muito, muito forte, né? Muito importante, que chega para as mãos dos professores de escola dominical, né? Porque não chega só aquele filho de crente, crentinho, né? Não chega assim. Então, a gente precisa se empenhar, né? Muitos irmãos estão assistindo esse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, mas a gente aconselha, né? Pode ir mais fundo, né? Pode estudar, porque a gente está vendo esse encaminhar, né, da nossa sociedade. Tudo muito farto aí, né, de violência, dessa questão, né, da sexualidade, né, da sensualidade, aqui, que não aqui não tem nada demais, né? Tá tudo diferente, certo. Então, pode fazer, pode aceitar. isso não tem nada a ver, né? Então, é importante que a gente chegue junto desses alunos, e é nessas atividades que a gente faz na escola dominical, por isso que a gente pede muito, né? Que planeje sua aula, Isso. né? Planeje sua aula, né? Estude, procure, se não souber, pergunte aos irmãos, pergunte no grupo dos professores, pergunte ao irmão lá na internet, aqueles professores que perguntam para a gente, se a gente não souber, a gente procura, né, irmã Isabel? Verdade. Porque é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, principalmente nessa idade, né? Nessa idadezinha ainda, nossos alunos, eles precisam de ajuda. E eu nunca vi uma geração tão influenciada por televisão, por internet, por redes sociais, como essa geração que está vindo aí. Antigamente a gente tinha medo, não era, irmã Isabel? Tinha medo, mas essa invenção que tem aí de influência digital, menina, eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém se ocupa em assistir, a obedecer e a seguir essas influências? Mas tem que estar na moda. Se quiser estar na moda, tem que seguir isso, né? Porque é algo muito bem estudado, né? É algo muito bem estudado. Essa questão tanto o discurso, né? A imagem, é uma matemática da língua, uma gramática da imagem, literalmente, né? Eles têm também esse texto, essa vertente de estudo, né? É tudo muito bem estudado, muito organizado, e muitas vezes, não tem pessoas que tenham às vezes até tem, né, na igreja, mas a gente precisa, e não se envolve, a gente precisa instruir, né, os nossos irmãos, eles precisam compreender que aquilo ali é feito do jeito que a gente está fazendo aqui, mas tem muitos estudos,
aí que podem mostrar. Tudo muito feito de uma forma para seduzir, né, as crianças, né, os adolescentes, os adultos, é tudo muito, muito bem arquitetado, né, e aí a gente precisa trabalhar, suar bastante, né, e por isso que é necessária essa dedicação, né, na escola dominical, o estudo, né, que a gente possa se envolver também com a oração na hora da aula, né? Fazer uma oração rápida, porque quando o adolescente, com irmãs na sala de adultos, chega ali com algum problema, então a gente precisa ali dar uma pausa. Eu tenho irmãos que pensam diferente, né? É para resolver o problema logo, então se resolve com oração, vamos orar logo, né? Então, muitas vezes, o aluno está ali, tem um conflito, está com uma agonia. A criança, né, ela chega muitas vezes com agonia, e aí a gente senta e vamos orar para que Deus possa chegar no coração, que você possa vencer. Ali tem uma exposição, né? Então, ter cuidado também para não expor, se for um problema. Se ele falar em público, bem, ora ali, depois conversa, né? Às vezes é algo bem grave, questão de abuso, de violência, né? Então, tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Porque eles precisam ter essa intimidade com Deus, eles estão vendo ali o professor, né? E muitos não têm não estão vendo Deus, e aí ele precisa, né, compreender que Deus está ali, né, para ajudar, e que aí ele vai ter intimidade com aquela pessoa, né, que ele não está vendo, mas que pode fazer assim como fez com os exemplos que o autor trouxe aqui na lição, né, de Moisés. Moisés, Daniel, né? Daniel. E ele traz Moisés, e eu acho interessante Moisés, porque Moisés teve uma vida que muita gente que tivesse na posição dele não teria rejeitado, né? Porque Moisés foi criado, foi escondido pela mãe para não ser morto pelo faraó, foi entregue à filha de Faraó para ser criado como neto de Faraó, mas quando ele soube da história dele, ele voltou para junto do povo dele, né? Já não corria mais nenhum perigo, já tinha estudado, inclusive estudou nas melhores faculdades do Egito, né? Ele tinha toda uma educação elitizada da É uma época. pessoa erudita, né? E tinha ali Isso. aquela riqueza a seu favor, ele não poderia muito bem ignorar aquilo ali, fechar os olhos, né? Isso. Aquela violência, aquilo daquela morte daquele hebreu, e não ter se envolvido naquilo, né? Verdade. Mas ali, naquele momento, ele fez uma escolha, Foi. né? E Deus ali honrou aquele caminho que ele escolheu, né? Ele Através... escolheu e abençoou e escolheu ele para ser o libertador, né, do Exatamente. povo Então, hebreu no Egito. É muito interessante a relação de intimidade de Moisés com Deus, porque Deus mostrou para ele que com todo aquele que ele tinha do Egito, ele deixou lá. Ele foi viver a vida de hebreu, junto com o povo dele, com os hebreus. aprender, ele foi fazer de novo lá uma faculdade, né? Com o sogro, aprender Foi. tudo, toda aquela cultura, né? Com o sogro ali, toda aquela carga de sabedoria que o sogro dele, né? Deu tantos conselhos para Moisés, e a gente vê que o Senhor ele foi tão amoroso e misericordioso, né, na vida de Moisés, que ele não poderia, ele tinha muita intimidade com Deus, mas ele não poderia ver Deus face a face assim, porque é uma glória muito grande. E isso faz parte desse amor e dessa misericórdia de Deus, né? Na vida, eu lendo essa passagem, né, eu observei isso, que como Deus ele respeita assim essa pequenez nossa, né, que a gente não tem condição de ver Deus assim cara a cara com esse corpo, né, que a Não, gente tem, se a gente vive nessa demais. condição que a gente tem, né?
Então, eu achei A muito, glória de Deus. muito bonito Maravilhoso. isso, Eu né? tenho, eu fico mais curiosa ainda para ver como é. Sim, sim. A gente veio aqui nesse quadrinho, né, que tem lá no final da lição, né, e aí ela diz, né, eu aprendi que Deus falava com Moisés como um homem fala com seu amigo. Moisés chegou mais perto de Deus do que qualquer profeta. Isso é muito legal, né? Imagina poder ouvir a voz do próprio Deus falando com você, né? Então, ele tinha essa intimidade, né? Então, Intimidade linda com Deus tinha. e é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, não mudou, né? Ele tinha noção, ele tinha consciência que ele não tinha condições, né, de fazer aquele trabalho que Deus queria que ele fizesse. Ele quis recuar porque ele tinha noção da sua limitação e Deus disse: não, você vai, quem lhe prepara sou eu que estou mandando, o eu sou está com você, né? E Deus foi e convenceu Moisés a fazer a obra que ele tinha para ser feita. É muito lindo esse tratar que Deus tem com Moisés até ele assumir. Paciência, né, irmã? É Uma paciência, porque às vezes se fosse, meu Deus, se fosse eu, não, desistia logo. Você não quer, não? Não, vamos chamar outra aí que tem outra, né? Mas Deus, ele é assim, ele dá foi oportunidade. Moisés esse tempo todo, né? E esteve com ele, né? Todo o tempo. Sempre, Assim sempre. como a gente vê aqui também o exemplo das bênçãos de Daniel, né? E seus amigos que se santificaram e foram abençoados, né? Que coisa grande. E eles assumiram propósitos mesmo, né? Aí é aquilo que eu digo, que eu falei no início, a questão de ter vontade. Eu quero fazer isso, eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel a Deus. Isso. O vencer, né? Lá no texto de Daniel, ele diz que Daniel assentou no seu coração, né? Ele determinou. Né? Ele disse, olha, eu vou seguir. Ele fez o propósito. Fez, né? Não vou me contaminar. Decidiu, viu aquela arrumação acolá, disse, não vou participar disso, não. Não misturar com isso, não. Não. Decidiu, né? E ficou firme. Né? É óbvio que não foi fácil, né? Isso, a gente está lendo ali aquele texto ali em 10 segundos, é uma coisa, mas na hora lá... Mas viver aquilo... o tempo real que a narrativa se passa, né? Ali deve ter muitos desafios, lógico que não estão escritos aí, mas a gente sabe, né, que ele passou por muito aperto. Né? Os próprios conflitos dele, quantas coisas não passaram na cabeça dele, o correto é esse, eu agrado a Deus assim, ou eu não agrado a Deus assim, os próprios conflitos para poder tomar uma decisão tão importante. Sim. Né? Mas Deus abençoou, porque era isso que Deus queria, era fidelidade. Custasse a vida, né? Isso. E aí é bem interessante também nessa passagem, eu não vou abrir agora, mas os amigos dele dizem, não, ainda que custe a nossa vida, estou aqui para prazer, irmãos. Ainda que custe, pode botar aí que a gente vai. Né? E Deus honrou né, aquela decisão deles de servir a Deus. Né? Graças a Deus, que temos esse exemplo tão lindo, né? Porque uma coisa também que eu acho interessante foi que quando ele assentou no coração não se contaminar com as coisas lá da Babilônia, ele foi a parte da alimentação. Ele nem a comida que ele tinha direito dentro do palácio ele quis. Não vou comer isso. Comida de melhor qualidade, né? De melhor qualidade, exatamente. E sugeriu se alimentar só de legumes e água. E o homem disse, mas vocês vão emagrecer, e vai sobrar para mim, que vocês vão estar fracos, magros. Ele disse, vamos fazer um teste? Deu um período lá, se nesse período a gente tiver, né, ficar abatido, ficar magro, aí tudo bem, você tem razão, mas vamos ver. E a Bíblia diz que ao fim do período eles estavam mais gordos, né, robustos, corados do que os outros que estavam se alimentando das comidas do Egito, da Babilônia. Os manjares do rei, exatamente.
mas que Deus ele também honra esse compromisso que você assume. Na hora que você determina do seu coração, não se contaminar com as coisas do mundo, não pecar, fugir do pecado, Deus lhe abençoa e honra esse compromisso que você fez, lhe ajudando, inclusive, a obedecer o que você propôs. Né? Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E que se a gente tiver ajuda para fazer isso, ele vem e ajuda. Ele cria situações em que ajuda a gente a não se contaminar. É assim que eu me lembrei agora, irmã Isabel, fui para uma escola, né? E aí eu digo, Jesus, uma turma, Senhor da glória, me ajuda. E fiz um propósito lá, né, no dia que estava de um aperto, fiz um propósito, eu digo, só vou me alimentar quando o Senhor resolver essa situação, né, lá na escola. E aí, quando chegou com essa turma, e quando chegou na hora do recreio, lá vem, professora, a gente está fazendo lá na turma tal, a festinha de fulano, vem aí, era bolo, era o aniversário, com tudo que tinha direito, né, na escola, era bolo, coxinha, eu digo, Jesus, mais uma coisa dessa. Entende? Então, são essas coisas. Poxa, se eu passei por isso, imagina esses irmãos, né, que tiveram... Né? Então, se passa por isso, né? Vai ter, eu digo, mas eu não vou, só comi quando resolveu, né? Quando o Senhor... E um propósito, e vale a pena, né? Ser fiel ao propósito. Aí o Senhor resolveu aquele problema ali com aquela turma, eu digo, pronto. Aí, depois comi, que não estragou, né? Não estragou, não deu tempo de estragar, mas assim, é como a senhora falou, né? O Senhor, ele nos ajuda, né? Nesse propósito, né? E os meninos, eles precisam ficar cientes disso, né? Eles não estão sozinhos, né? Por mais que o professor não esteja ali na hora, não tem aquele líder de jovens, aquela irmã do DEPIN, que está nessa fase de transição, né? E por mais que não tenha aquela pessoa ali para falar na hora, o Senhor, ele vai socorrer ali naquele momento que você precisa de um auxílio urgente, né? De uma resposta urgente, né? O Senhor, ele ajuda, né? E alguém vai chegar e dizer, olha, é só um pouquinho, não faz mal, experimente só um pouquinho, não tem problema nenhum, é só um pedacinho, é só um pouquinho. Se fosse assim, remédio homeopático não servia, né? E serve, dependendo de como você faz, das quantidades, da frequência. Então, é preciso ter cuidado, né? É preciso ter cuidado. O último ponto da lição, né, que vem o último tópico, ele fala sobre essa necessidade, né, de ser santo também para a volta de Cristo. Para ser arrebatado, exatamente. Para ser arrebatado, esse critério. E a volta de Cristo é para buscar um povo santo. Santo, né? Um povo que foi separado ali para sua vinda, né? Aí, espírito, alma e corpo, tem que estar irrepreensíveis. Irrepreensíveis. E essa santidade, quando por ocasião da volta de Jesus, essa santidade ela não tem que acontecer na hora, não. Ela tem que vir desde o processo, como a gente falou no início, né? É uma vida de santificação e, como a gente disse, ela vai crescendo, ela vai melhorando, ela vai ganhando nuances mais profundas de fidelidade a Deus, de comportamento, de julgamento, tudo isso que passa pela cabeça da gente quando a gente precisa se depara diante de uma situação onde a gente tem que decidir, ou faço para agradar a minha carne, ou faço para agradar o meu Deus, é todo um processo. Quando Jesus voltar, quer encontrar um povo que já venha tendo essa prática, que já venha fazendo essa separação ou essa seleção. A minha vida de santidade é por aqui e a vida que não agrada a Deus de não santo é por aqui. Então, eu tenho que já vir nesse caminho de santificação. O comentarista, ele traz, né, a receitinha que eu gosto de falar, da receitinha no Salmo 15, né, que a gente pode colocar para os alunos refletirem, né, sobre esse salmo, né? Quem é que vai morar no céu? Então, aqui ele traz as características, né?
ser sincero, ser justo e verdadeiro com o próximo. Tem um irmão lá na igreja, ele diz, inclusive foi a lição do trimestre, desse trimestre agora de adultos, é o Sermão do Monte. Os 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. Que ele diz, se você cumprir aqueles 3 capítulos, você está no céu. Já está no céu. Porque foi Jesus quem falou que ali quando do Sermão do Monte, é Jesus falando que é a vida de um crente, né? O comportamento de um crente diante de cada situação, diante de cada... Como deve fazer? Aí, realmente, quem olha pensa que tem que fazer só uma coisa ou não vai conseguir fazer nada. Não, aqueles 3 capítulos do Sermão do Monte, pode ter certeza, é a vida prática de um crente. Pode seguir por lá que dá certo, né, irmã? Pode por lá que dá certo. Aí ele fala, o comentarista fala na santificação e a volta de Cristo, né? Porque Cristo prometeu vir buscar o povo santo. E quem não for santo, ou quem não tiver nessa prática de santidade, não vai subir. Pode estar morando na igreja, pode estar beijando os pés de Cristo, não vai. Interessante, eu também estava pensando sobre isso na hora da lição, nesse estudo, né? Que a gente pode perguntar para eles, vocês acham que é só ficar na igreja, estar na igreja, né, no templo, né, já é santo? Não. Né? Então, é toda uma vida, né, de santidade, ali, aquele processo todo, né, depende do seu dia a dia, né, depende de você assentar ali no seu coração que você vai andar ali conforme o que o Senhor coloca, né, para a gente ter essa vida de comunhão, de aproximação, de intimidade, né, com Deus. É verdade. Inclusive, quando a gente tem essa intimidade, é mais fácil, né, de ouvir direito, com clareza, a voz de Deus. Né? Entender que situação está se colocando ali na nossa frente e que caminho a gente vai escolher seguir. Né? E essa questão da santificação, ela é uma coisa diária e ela é um desafio que chega de surpresa. Você está vivendo a sua vida, você está estudando, você está indo para a escola, indo para a igreja, aí de repente você se depara com uma situação que você tem que aplicar o que você já ouviu, o que você já aprendeu, e ali tomar uma decisão, como crente, como filha de Deus, como uma pessoa que quer morar no céu, porque tem muita gente que pensa, principalmente, acha que os pré-adolescentes, eles estão ainda se preparando para chegar numa fase de tomar decisões, e não é. Eles já estão tomando decisões ali, eles já estão descobrindo o mundo ali. E é nessa descoberta, nesse momento de arrumar ideia na cabeça, de arrumar a cabeça com determinados pensamentos, que ele escolhe se ele vai ser um crente ou se ele não vai. Eu me lembro que eu sou filha de crente, né, nasci em lar evangélico, mas tinha aquela hora que você tem que se definir. E eu me defini aos 15 anos, mas em nenhum momento eu me afastei da igreja. Eu decidi que eu queria para a minha vida ser crente aos 15 anos, mas de quando eu me entendi de gente até os 15, eu estava dentro da igreja. E isso não me fez ser, não me fazia sentir ser crente, não me sentia fazer que se Jesus voltasse eu iria subir. Mas eu estava dentro da igreja. Fui criado dentro da igreja, né? Quando ele se vê nessa situação, né, um adolescente, de repente pensar na volta de Jesus e ele não está, né, está na igreja, está e não está nesse rol, né, que nessa igreja que verdadeira ali que vai morar no céu. Pensa aí na frustração, né, que um adolescente desse pode sentir no medo de não subir, né? Então a gente precisa tentar sentir ali o coração daquele adolescente, né? Porque, como a gente está colocando, são muitos dilemas, muita coisa para arrumar na cabeça deles, né? E aí o professor, como eu repito, né, é muita responsabilidade, né? A gente, como pessoa que está ali
ajudando. Assim, são 2 horas no domingo, né? 1 hora e meia, você está ali conversando com aquele aluno, né? E ou, às vezes está interagindo, né? No grupo agora que a gente tem essa oportunidade, no grupo do WhatsApp, traz uma mensagem, traz outra. Então é importante que a gente dedique, né, esse tempo também à leitura de materiais que possam nos ajudar, né, a lidar com essa faixa Essa etária. situação que vai chegar, né? Esse momento vai chegar. E às vezes eles vêm para a gente como a última esperança. Já se decepcionou em casa, já se decepcionou no estudo secular, já se decepcionou com amiguinhos. Na escola, né? Para a escola dominical, a gente é a única, é a tábua de salvação dele, é a última esperança para ele arrumar a cabeça e se decidir, se definir, porque senão vai crescer com conflitos, vai passando a idade e aquelas dúvidas, né? E como fica mais complicado. a senhora colocou aí da questão das influências, né? Então, é muita influência de fora para se envolver com crime, né? Então, começa com uma besteirinha aqui, um negocinho ali, né? Uma coisa que não é tão grave, e depois isso vai sendo, pode ser fisgado, né, por algo maior, e ali é uma alma, né, que o Senhor preza, o Senhor preza por aquela alma, e vejam que grande responsabilidade, né, tem nas nossas mãos. Eu fico bem pensativa. Fica assim. aflita, sabe? Eu fico aflita quando eu vejo um adolescente assim, e que você está vendo que está precisando de uma ajuda, está precisando que você estenda a mão, e muitas vezes a gente não encontra nem a forma para fazer isso. Porque eu não tenho, não é aquela aproximação que eu gostaria de ter. Eu queria estar mais perto, mas por conta da diferença de idade, eu não ser professora dele, eu não ter intimidade com ele, você não chega, mas a gente sofre só de ver que caminhos ele está percorrendo, e a gente conhece o destino, a gente sabe onde é que ele vai parar, né? Aí eu me aflijo muito, mas também oro para Deus ter misericórdia. Eu tenho muito medo, e ultimamente vem se falando muito nisso, a questão da violência contra criança e adolescente, a questão do abandono, né, da carência, da fome. Jesus, como é que esse povo vai crescer com fome, vai estudar, vai aprender com fome, vai amar a ti com fome, vai se satisfazer indo para a tua igreja com fome? Como é que pode? Né? Ele precisa conhecer outro mundo, ele precisa conhecer o lado bom das pessoas para poder acreditar no ser humano e acreditar em Deus. É verdade, irmã. A senhora colocou assim um ponto que tem muitas pessoas que já não acreditam, né, na bondade do ser humano. Isso, eu conheço pessoas assim e disse, não, Rosângela, não acredito mais nas pessoas, não, em que haja humanidade, né, nas pessoas. Então, sofre muito, sofre violência, né, tem uma carga de violência a vida toda. Então, isso é muito doloroso, né? É muito doloroso. A gente para igreja, sabe? A gente tem um trabalho importantíssimo para fazer, mas a gente não faz, e a gente nem começa, e a gente faz de conta que faz, sabe? Aí fica. Eu mesmo me sinto assim muito falha nesse ponto, sabe? De poder chegar junto e dar e ser aquela mão que levanta, sabe? Aquela mão que renova a esperança, aquela pessoa que vai fazer acreditar que Deus existe, porque a pessoa se desilude com o ser humano, ele não acredita na bondade de Deus, porque Deus usa pessoas. Né? Deus não vem ele descer do céu para fazer, não, ele usa pessoas. E se essa pessoinha não acredita mais nas pessoas, ela vai acreditar em quem? Né? Isso eu me aflijo muito quando eu vejo assim algum jovem, algum adolescente, somente menina, sabe, que as experiências de vida dela, mesmo numa vida tão curta, mas as experiências de vida foram mais negativas do que positivas. Aí existe coisa tão pesada, né, irmã? Que a gente não sabe nem exige um trabalho maior, sabe? Exige um esforço maior.
para resgatar e para trazer esperança àquele coração. Mas Deus é o dono de tudo, Deus é quem está no comando de tudo, Deus é quem prepara as situações para a gente chegar e trabalhar, né? E o nosso tempo está terminando. E aí a gente começa a conversar e esquece da hora. É verdade. Eu quero só lembrar, né, a próxima lição aqui é justamente sobre um Deus amoroso, né? Amoroso, A esse lição, Deus, ai, que Deus bom. esse Deus amoroso. E aí a gente também, como responsável, né, por essas vidas, a gente tem nossa parcela de responsabilidade, né? Grande, aqui grande. a gente está fazendo esse trabalho, mas assim, só Deus sabe, né, irmã? Porque e o professor está lá perto deles, né? Uma responsabilidade, né, do que a gente na nossa fala, né? E aí a gente precisa também assentar no nosso coração essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade. E o reino, ele é muito carente, né? De trabalhadores disponíveis, amorosos, né? E o nosso Deus, ele fazer o certo, né? também vai recompensar a cada um, né? Conforme o que ele tem para cada um, né? Para cada um de nós, para vocês que estão em casa, nos assistindo, estão em qualquer espaço nos vendo esse trabalho, né? E aí a gente pede a Deus, né? Que todos nós, que a gente possa também se santificar, que a gente também está nesse processo, né? Buscando se organizar, se alinhar aqui, ficar no caminho, não resvalar nem para lá nem para cá, ficar, né? Não tentar se desestabilizar com as coisas que aparecem, né? Assim, de repente, como a irmã, do nada aparece, né? Nos surpreendendo. E o Senhor nos dê força, né? Para que a gente possa continuar, né? E a gente possa também se santificar estar nesse processo, nesse caminho, né? E possamos estar ali, né? Protegidos de todo mal, como o autor ele coloca, né? E gozando dessa intimidade com o Senhor, dessa comunhão. Verdade, e que a gente, ao final de tudo isso, a gente consiga entrar no céu pelas portas. Amém. Né? Esse é o nosso alvo, né? Então, Pai do Senhor, Rosângela, Pai do Senhor, professor, quem sabe no próximo trimestre a gente se encontra, né? Eu acredito que a nossa equipe está gravando a última lição, a última nossa, porque ainda tem mais uma. Mas que Deus nos abençoe a gente, abençoe vocês, abençoe suas turmas, seus alunos, e que a gente espera de coração que a gente tenha conseguido contribuir com alguma coisa para facilitar o seu trabalho em frente à escola dominical. A paz do Senhor. A paz do Senhor.